Francisco de Assis, de Hermann Hesse. Tradução Cristina Michaelis. Publicado pela editora Record em 2019. Introdução. Desde tempos imemoriais viveram na Terra pessoas grandiosas e magníficas que não almejavam adquirir fama por meio de feitos inauditos ou de obras poéticas e livros. Mesmo assim, tais espíritos exerceram influência tão poderosa sobre povos e épocas inteiras que todos os conheciam e falavam deles com entusiasmo. Assim, seu nome e a notícia de sua existência correram de boca em boca e não se perderam no fluxo e nas reviravoltas dos tempos. Pois tais pessoas não exerciam influência por obras, discursos ou artes dispersas, mas acima de tudo, porque sua vida inteira parecia originada de um grande e único espírito e mostrava-se aos olhos de todos como uma imagem e um exemplo claro e divino. Ainda que não tenham concluído nenhuma grande obra visível, essas figuras exemplares tornaram-se inesquecíveis mestres e senhores de corações, graças apenas à vida que levaram, por orientarem toda a sua ação e a sua existência de acordo com um único espírito superior, tal como um arquiteto ou artista erige uma catedral ou um palácio, não segundo seu capricho ou sua vontade vacilante, e sim de acordo com uma ideia clara e um plano vívido. Todos eram almas inflamadas e poderosas, consumidas por enorme sede de infinito e de eterno, que não se concediam descanso nem tranquilidade enquanto não reconhecessem, para além dos costumes de seu tempo e de seus contemporâneos, uma lei eterna segundo a qual, a partir de então, ajustariam seus atos e suas esperanças. Eram poetas, santos, taumaturgos, sábios ou artistas, cada um a seu modo e segundo seus dons, mas todos iguais no sentido de vislumbrar, na brevidade e na transitoriedade da existência na Terra, uma alegoria daquilo que é eterno e constante, e almejar, com desejo nostálgico e paixão ardente, casar o céu e a terra em seu próprio coração, e fazer a brasa da vida eterna penetrar o que é terreno e mortal. Dessa maneira, a vida desses seres se libertou das amarras mortais e das fragilidades temporais, e despida de todas as contingências e da casca terrena, apresenta-se como um milagre diante da memória dos homens. Toda e qualquer vida assim vivida por um homem grandioso nada mais é que um regresso ao princípio da criação e uma saudação fervorosa enviada do paraíso por Deus. Pois aqueles grandes sonhadores e almas heróicas recusaram-se a beber de águas turvas. Nunca se satisfizeram com miragens ou com nomes em vez da essência, ou com imagens em vez da realidade. Antes, ansiaram insaciavelmente alcançar as fontes puras e primordiais da energia e da vida, lidando com as almas misteriosas da terra, com as plantas e os animais como se fossem seus iguais, almas semelhantes e aparentadas, desejando conversar diretamente com Deus sobre suas necessidades e questões íntimas, em vez de conversar com imagens, símbolos e sombras vazias. E dessa forma, conseguiram aproximar todas as outras pessoas de Deus, conferindo novo valor ao mistério da criação e interpretando-o a partir de uma intuição sagrada. E descobriram a essência e a lei do homem inferior, por enfrentarem a terra e o céu como se estivessem despidos, como se fossem os primeiros homens, enquanto nós, os outros, achamos que só podemos viver no casulo das ideias seguras e do costume herdado. Essas pessoas verdadeiramente profundas e essenciais, não raro eram taxadas de loucas, e não falta gente a quem tais almas sempre parecerão
um tanto incompreensíveis e insensatas. Mas para quem observa com intenções sérias, a vida de um grande homem se mostra como um caudal e um grito profundo de toda a humanidade. Pois, na verdade, tal vida sempre é um sonho em forma de corpo e pessoa, a manifestação visível de uma nostalgia e um anseio de eternidade de toda uma terra cujas criaturas fugazes sempre tentaram associar seu destino às estrelas eternas. Naquela época distante, que chamamos de Médium Évon ou Idade Média, foram se erigindo entre os espíritos e os povos poderes imensamente hostis, e todas as nações foram abaladas pela trepidação do clamor bélico e por grandes batalhas. Entre imperadores e papas ardiam conflitos sangrentos, as cidades combatiam seus governantes, a nobreza e a plebe aqui e acolá travavam acerba luta. E a Igreja Romana, senhora do mundo, cuidava mais ciosamente de armamentos, alianças e legações, exílios e punições que da paz das almas. Entre os povos amedrontados surgiu uma profunda miséria. Em vários lugares apareceram novos mestres e comunidades que resistiam, desprezando a própria vida, apesar das pesadas perseguições por parte da Igreja. Outros seguiam em bandos as imensas peregrinações rumo à Terra Prometida. Não havia guias nem segurança, e o Ocidente, coração da Terra, apesar de todo o seu brilho exterior, parecia estar sangrando. Foi quando, na Úmbria, um jovem desconhecido, em conflito de consciência e com profunda humildade, decidiu, com singeleza e desinteresse, ser um seguidor modesto e fiel do Salvador. E outros o seguiram, inicialmente 2, depois 3, logo centenas, muitos milhares. E desse homem humilde da Úmbria, irradiou-se sobre a terra uma luz de vida e uma fonte de renovação e amor, cujos raios fulguram até os nossos dias. Era Giovanni Bernardoni, chamado São Francisco de Assis, sonhador, herói e poeta. Dele se conservou apenas uma única oração ou canção, mas em vez de palavras e versos escritos, ele nos legou a lembrança de sua vida singela e pura, que em termos de beleza e grandeza tranquila, sobrepuja muitas obras poéticas. Quem narrar sua vida não precisará de outras palavras e observações, das quais me abstenho com alegria. A vida de São Francisco. No século XII, vivia em Assis, na região da Úmbria, um negociante de nome Pietro Bernardoni, que gozava de grande fortuna e boa reputação entre seus concidadãos, além de pertencer, como vendedor de tecidos, à classe mais distinta dos comerciantes. Como era costume e parecia necessário naqueles tempos, o Sr. Bernardoni frequentemente empreendia longas viagens a cidades e países distantes a fim de comprar seus tecidos nos mercados mais renomados. Com especial preferência e prazer, viajava para o sul da terra dos francos, onde existia então um grande mercado comercial na abastada cidade de Montpellier. Ali aprendeu a língua dos francos, assim como seus usos e costumes, e acumulou conhecimentos variados. Naquele tempo, os mercadores eram de outro tipo e tinham um modo de vida diferente do que observamos hoje. Suas viagens, não raro, eram feitas à custa de muitos perigos, o que os tornava quase cavaleiros andantes. Além disso, levavam muitas novidades e conhecimentos de um país a outro, geriam os negócios de príncipes e poderosos e eram, involuntariamente, arautos e mensageiros de novos episódios, doutrinas, canções e relatos. Sendo assim, não apenas adquiriam uma natureza cosmopolita e maneiras elegantes,
como também levavam para além das fronteiras as novas ideias de homens sábios e seus ensinamentos. O mencionado Sr. Bernardoni tinha por esposa certa Dona Pica, da qual não se pode mencionar muito mais do que sua ascendência nobre, motivo pelo qual era chamada de Dona. Além disso, somos levados a crer que Dona Pica tinha suas origens em terras provençais, região onde o esposo deve ter trazido seu gosto pelos modos mais livres e harmoniosos dos francos e pela língua destes. Diante do pouco que os antigos autores sabem contar sobre essa senhora de berço nobre, maior se torna nosso desejo de ter e contemplar um retrato de sua pessoa, que só pode ser imaginada como mulher amorosa, delicada e alegre, como os provençais, que sabiam tanto rezar com fervor, como cantar e fazer poesia com graciosidade. E quando observamos a vida e a obra de seu filho, persiste a ideia de que esse homem só pode mesmo ter tido uma mãe extremamente bondosa. Ocorre que naquele tempo, em todos os lugares, nada era mais frequente do que falar sobre assuntos da fé e da igreja. Esta, não obstante os grandes êxitos exteriores, parecia entregue à paralisia interna e ao desdefinhamento. Isso ensejava muito pesar, principalmente no seio do povo pobre, e hoje em dia podemos imaginar os povos então como um campo árido ou um animal silvestre morrendo à míngua, gritando e tremendo em suas carências e anseios. Tal como uma criança perdida numa selva escura teme desesperada e grita por socorro no mais profundo pavor, assim também na alma daquela gente clamava e fremia com paixão ardente uma nostalgia sedenta de fontes frescas. Por toda parte surgiam profetas, apareciam videntes e penitentes, reuniam-se comunidades ansiosas, mas todos eram banidos e perseguidos pela Igreja como hereges e apóstatas. Todos desejavam saber das novidades sobre esses movimentos espirituais. O mais pujante deles surgira na terra dos francos. Era desse assunto que qualquer mercador em viagem mais ouvia falar e sobre o qual era interrogado por toda parte. O Sr. Bernardoni também sabia dessas coisas, e é provável que se falasse bastante de tais questões em casa, pois por toda parte a humanidade ansiava pela fé vívida, pela mensagem de Deus e pelas coisas eternas que nas doutrinas e nos costumes da Igreja haviam secado e morrido. Além desses assuntos, Bernardoni ouvia falar e falava dos negócios do mundo, de guerras, dos títulos de nobreza e do imperador Frederico Barbarossa, que reinava na época. A Barbarossa, que perdeu muito poder para as cidades italianas com a vitória de Legnano, sucedeu Henrique VI, que por sua vez agiu duramente contra a Itália. Na época, o imperador impôs a Assis o rigoroso governo de Conrado da Suábia, também chamado Duque de Spoleto, que do alto de sua fortaleza que dominava a cidade, impunha à terra e ao povo um regime restrito. Dessa maneira, a casa do Sr. Bernardoni testemunhava e espelhava os destinos e os acontecimentos mundiais. Nela, a vida era diversificada e agitada. Além disso, a cidade de Assis era, e continua sendo até hoje, um lugar magnífico também para se viver, pois fica na encosta íngreme de uma alta colina, atrás da qual se ergue o majestoso Monte Subásio, e de Assis se tem um panorama amplo e mavioso de toda a região da Úmbria, que é das mais belas e férteis da Itália, com muitas cidades, aldeias, vilarejos e conventos. Ocorreu que no ano do Senhor de 1182, ou como dizem muitos, 1181, Dona Pica deu à luz um menino enquanto seu esposo estava na terra dos francos. A mãe decidiu dar ao filho o nome de Giovanni.
No dia em que isso aconteceu, entrou na casa um peregrino idoso e desconhecido que disse desejar ver o menino. Pegou-o no colo, observou-o com afetuoso encantamento e irrompeu em louvores, profetizando ao recém-nascido um grande e magnífico destino. Em seguida, o menino foi batizado na catedral com o nome de Giovanni. No entanto, o pai, Bernardone, voltando de viagem algum tempo depois, chamou a criança de Francesco, e foi esse o nome que se conservou para sempre. Acreditou-se que tenha dado esse nome por causa de sua especial predileção pela terra e pela natureza dos francos. Já na mais tenra idade, Francisco também aprendeu o idioma francês, que mais tarde gostava de empregar, especialmente quando se alegrava cantando belas canções. Quanto ao resto, o menino cresceu sem muita instrução e recebeu apenas rudimentos na arte da escrita e no latim. Durante toda a vida, manejou a pena com muito esforço e sem prazer. Mas, se não foi criado para ser um erudito, usufruiu com felicidade os prazeres da meninice e viveu dias despreocupados, pois era de natureza risonha e vivaz, sendo afeito de coração a tudo o que há de belo e alegre. Porém, ao avançar nos anos da juventude, começou a ser animado por certo anseio, como se precisasse fazer algo muito insólito e grandioso. Dessa forma, em sua jovem alma se movia um impulso inato, ainda sem objetivo e certeza, encoberto e obscuro, tal como um alegre adejar. Com paixão impetuosa lançou-se à vida, pleno de vontade de descobrir todo o esplendor e o valor do mundo e de apoderar-se dele. Antes de mais nada, parecia-lhe nobre e desejável entregar-se à magnificente vida de cavaleiro, a que todo o seu ser se inclinava. Ademais, naqueles anos, ressoaram na França as primeiras doces composições dos trovadores do sul da Europa, que infundiam no jovem fervoroso desejos e intuições profundas, fazendo-o amar a terra dos francos como uma pátria distante. Ser cavaleiro e trovador eram seu sonho e seu anelo recôndito. Visto que seu pai, apesar de não ser nobre, gozava de riqueza e estima, Francisco mantinha boa amizade com os jovens filhos dos aristocratas. Exercitava-se nas armas e no canto, gastava muito dinheiro e vivia em tudo como um fidalgo. Desfrutava ao máximo das maravilhas do mundo, trajava-se rica e belamente, oferecia banquetes e regabofes, divertia-se cavalgando, praticando esgrima, jogando, dançando e usufruindo de todos os demais prazeres. Os camaradas e amigos o amavam muito, em parte pelo seu dinheiro, mas não menos por sua natureza alegre, amorosa e verdadeiramente nobre, pois na fineza do trato e na nobreza de sentimentos não ficava atrás de nenhum dos varões de alta estirpe. Acima de tudo, gostava de esbanjar e dar dinheiro, o que caía muito bem a um verdadeiro cavaleiro. Entre os filhos dos senhores, logo se tornou líder e rei. Apesar disso, seu coração sempre foi compassivo e misericordioso. Certa vez, um mendigo miserável entrou no estabelecimento de seu pai e suplicou pelo amor de Deus uma pequena esmola. Francisco tratou-o com ira e o mandou embora, mas logo lamentou sua própria rudeza e ficou tão arrependido que seguiu o mendigo pelas ruelas, encontrou-o e presenteou-lhe o dobro. Entre mentes surgiram tempos turbulentos. O mandatário imperial, Conrado, duque de Spoleto, teve de se render ao Papa e mal havia saído da cidade de Assis, os moradores tomaram sua fortaleza e a destruíram, sem deixar pedra sobre pedra. No entanto, esse feito foi pouco benéfico para a cidade, pois o povo miúdo, não satisfeito com a destruição da fortaleza, investiu contra a nobreza. Houve vários incêndios e assassinatos de nobres que ficaram em situação desesperadora.
Foi quando alguns desses fidalgos em apuros suplicaram ajuda e proteção à cidade de Perúdia, que rapidamente iniciou uma guerra contra o povo de Assis e os venceu em batalha campal. Nessa batalha também Francisco lutou junto a muitos companheiros, mas não do lado dos traidores, e sim a serviço de sua cidade natal. Assim como várias outras pessoas, foi feito prisioneiro e levado para Perúdia, onde ficou por 1 ano, retornando a Assis apenas no final de 1203. Durante esse longo período de cárcere, no entanto, o jovem perdeu muito pouco de sua jovialidade e energia. Ao contrário, alegrava e consolava os demais prisioneiros. Pensava e falava ainda mais do que antes nas glórias da vida de cavaleiro e das honras bélicas. Quando foi libertado de Perúdia e voltou para casa, logo retornou à vida suntuosa de banquetes, arrogância e esbanjamento, entregando-se a todos os prazeres terrenos, como se estivesse sedento de abarcar todas as magnificências da terra e fartar-se com todas as delícias. Para sua natureza intensa e arrebatada, não era possível ser econômico e comedido. Ao contrário, durante toda a vida, participou de tudo o que fazia com o coração transbordante. Não conhecia descanso nem saciedade. Sua mãe, no entanto, que reprovava os excessos do filho, absolvia-o graças à intuição de seu coração e acreditava firmemente que Deus logo haveria de reconduzir o jovem impulsivo para bons caminhos. Depois de certo tempo, Francisco ficou gravemente doente e sentiu a mão da morte sobre si. Foi quando percebeu que a vida que se passa em constantes prazeres não traz o contentamento nem tranquilidade interior. Embora desconhecesse o caminho rumo a outros bens, ansiava por abarcar a vida inteira com grande amor. Assim, entregou-se novamente às festas e à permissividade, mas sempre buscava uma glória mais nobre e a honra verdadeira, falando muito de sua intenção de se tornar príncipe e senhor com poder sobre muitas pessoas. A vida de cavaleiro, assim lhe parecia, encerrava tudo o que havia de elevado e todo tipo de salvação. Chegou então a notícia de que no sul da Itália o conde Gualtério de Brienne armara-se a serviço do Papa. E em toda parte, homens e jovens corajosos e intrépidos decidiram rumar para lá, pois o conde Gualtério de Brienne era um grande herói, uma estrela entre os cavaleiros, e seu nome tinha som de espadas e lanças e de vibrantes cantos de vitória. Mal chegou a notícia, o jovem Francisco se inflamou, parecendo-lhe que todas as maravilhas e honras do mundo se exibiam diante de seus olhos. Ele, sob o comando de um mesmo capitão, empunharam armas vários jovens nobres de sua cidade. Porém, Francisco superou a todos em brilho e luxo nos trajes e nas armas, com o que todos se admiraram sobremaneira. Além disso, falava com tantas pessoas sobre suas ideias ousadas de tornar-se herói e príncipe, e para alguns soava como tola jactância aquilo que para ele era um propósito sagrado. Seu temperamento ardente era de natureza tal que nenhuma realização medíocre ou mediana poderia satisfazê-lo. Ele almejava intensamente o que havia de mais nobre e magnificente na terra. Depois de se equipar com tudo o que havia de melhor, Francisco montou no cavalo e com todos os seus camaradas bradou um adeus e saiu cavalgando cidade afora, ricamente adornado com armas, como um audaz conquistador e aventureiro, disposto a enfrentar lutas, honrarias e prazeres do vasto mundo. As trombetas lançaram um chamamento destemido, e seu belo cavalo saiu a galope pelo dia claro adentro, relinchando impaciente. Os trajes de Francisco resplandeciam e crepitavam sob o sol, e seu jovem espírito sonhava com coroas de ouro em ameias longínquas. Então, no primeiro dia de viagem, o jovem ouviu a voz de Deus de tal maneira que seu coração estremeceu
e desvaneceram-se as deliciosas imagens de prazer e vaidade que ele carregava dentro de si. Ninguém sabe o que lhe foi transmitido naquele momento, nem quais vozes dilaceraram e subjugaram sua alma assustada. O momento em que se decide a sina íntima de uma pessoa costuma ser coberto pela escuridão, como um segredo sagrado. Francisco nunca falou de seus pensamentos ou dos rostos que viu no íntimo. Mas é certo que, subitamente, os enigmas da vida e da morte mostraram-se com nitidez diante de seus olhos, e um poder sagrado o obrigou inexoravelmente a fazer uma escolha e buscar um objetivo para seus caminhos. Em Spoleto, foi acometido pela febre e logo depois voltou a Assis, silente e alquebrado. Havia doado sua magnífica armadura a um fidalgo empobrecido. Seus pais e todos os moradores da cidade ficaram espantados e zangados. Riram e zombaram dele, que partira com a pretensão de regressar como famoso cavaleiro e príncipe. E os amigos de antes, por outro lado, esperavam poder voltar a viver à larga à custa de seu esbanjamento. Ele, porém, perambulava, pensativo, com o coração dorido, como se tivesse sido ferido por uma flecha. Sua alma estava vazia e temerosa. O medo e o tormento o faziam vagar, pois ele reconhecera a vanidade de seus sonhos e de suas esperanças, mas não havia ninguém que lhe apontasse o caminho da salvação. Naqueles dias, Francisco deve ter sofrido a miséria de todo aquele tempo na própria alma. A tristeza e a agonia o devoravam de tal forma que seu coração ferido clamava aos céus por salvação. Ao lutar, sofrer e desesperar daquela forma por sua vida, não se dava conta de que milhares na terra sofriam as mesmas dores e bradavam de porões escuros como prisioneiros, e não sabia, nem intuía, que estava sofrendo e lutando pela salvação de todos eles. Os antigos amigos e comensais lhe propuseram que preparasse um banquete e de novo lhe servisse de anfitrião e rei da festa, divertindo-se com eles como costumava fazer. Para satisfazê-los, Francisco convocou-os para determinado dia e preparou uma refeição rica e suntuosa. Quando os convidados chegaram, aclamaram-no senhor e rei do banquete, e como então era o hábito folgazão, puseram-lhe na mão um bastão à guisa de cetro. Comeram e beberam com prazer e estrépito, risadas e tilintar de copos até altas horas da noite, quando ébrios e animados percorreram as vielas adormecidas a gritar e a cantar. Depois de algum tempo, perceberam que Francisco já não estava entre eles. Procuraram-no e o encontraram em uma viela, calado e pensativo. Acometeram-no então com zombarias e risadas. Ele parecia transformado, pois naquela mesma hora a luz se fizera nele, e sua alma oprimida vislumbrou ao longe uma saída de sua prisão e de seus tormentos. Enquanto isso, os amigos bêbados o puxaram para si e o cercaram ruidosamente. — O que sonhas? — gritavam, zombando. — Que enigmas estás elocubrando, Francisco? E um deles gargalhou e riu. — Vede, amigos, não parece que está desejando uma mulher? Ao ouvir tais palavras, a vítima da caçoada ergueu o rosto pálido, mas feliz, e disse com a voz clara: — Assim é, dizes a verdade. Estou pensando em unir-me a uma noiva, mas ela é muito mais nobre, rica e bela do que pensais e conseguis imaginar. E sorriu ao dizer isso. Os amigos riram, foram-se e o deixaram ali, mas ele se desfez do estúpido cetro que ainda carregava e, ao largá-lo, despojou-se na mesma hora de toda a vida pregressa e da juventude desperdiçada. A bela e nobre noiva, no entanto, a qual se referira de maneira alegórica, era a pobreza, com quem decidiu se casar naquele momento.
Haverá quem, ao ler isso, ria e balance a cabeça como se tratasse de um tolo, como fizeram os amigos de Francisco. Mas ele havia encontrado aquilo que saciaria seus ávidos anseios e que nem a sabedoria, nem a igreja, nem os prazeres mundanos haviam conseguido proporcionar-lhe. Ao se lembrar dolorosamente de que o homem nada mais é que um peregrino e hóspede efêmero nesta terra, errando entre a vida e a morte sem jamais ter segurança de posse alguma, lançou-se ao seio de Deus com renovado desejo de amor e, a partir de então, empenhou-se apenas em encontrar o caminho para a vida por meio da simplicidade e do ardor de seu coração. A seu olhar nostálgico e indagador, mostrou-se a imagem do Salvador e de seus primeiros discípulos. Então Francisco decidiu ser como eles, despojado de todas as amarras, passando a pertencer não às leis, mas unicamente ao amor, entregando-se tal como uma criança à mão de Deus, que dá alimento aos animais do campo e aos pássaros do céu. Essa coragem confiante de, em meio à penúria, não escolher nenhum outro guia além de Deus, foi o que o santificou e o tornou um consolador e salvador para inúmeras outras pessoas. Assim ele encontrou o que nenhum sacerdote ou estudioso da época havia encontrado, o caminho perdido de volta a Deus. E por isso não ficou vagando pela terra, mas ao contrário, ganhou-a novamente de presente, pois sua natureza inculta de poeta obteve a graça de reencontrar a unidade perdida do mundo ao abraçar o tempo e a eternidade com o mesmo amor puro. Essa coragem confiante de, em meio à penúria, não escolher nenhum outro guia além de Deus, foi o que o santificou e o tornou um consolador e salvador para inúmeras outras pessoas. Assim, ele encontrou o que nenhum sacerdote ou estudioso da época havia encontrado, o caminho perdido de volta a Deus, e por isso não ficou vagando pela terra, mas ao contrário, ganhou-a novamente de presente, pois sua natureza inculta de poeta obteve a graça de reencontrar a unidade perdida do mundo ao abraçar o tempo e a eternidade com o mesmo amor puro. A partir de então, o filho do rico senhor Bernardone deixou de ser visto na companhia dos jovens nobres a jogar ou na boa vida e passou a viver solitário ou entre os pobres e miseráveis. Ele não só presenteava generosamente os mendigos, como também costumava conversar com eles, consolando-os com carinho. Sim, a força de seu amor humilde o impelia para os mais simples e desprezados. Certa vez, passeava a cavalo e, ao ver um leproso deitado à beira da estrada, obedeceu de início à repugnância natural e deu meia volta. Mas logo depois se envergonhou daquela atitude. Voltou pelo mesmo caminho, apeou, deu suas roupas ao leproso, conversou com ele e estendeu-lhe a mão. A partir de então, manteve-se fiel aos mais miseráveis, e como nenhuma doação ou ação bondosa se perde nem fica sem recompensa e eco, os rejeitados premiaram com tanta gratidão seu coração ainda inseguro e muitas vezes desesperançado, que ele se sentiu reconfortado e encontrou verdadeiro consolo junto a eles, enquanto seus amigos e até seu pai o chamavam de louco. Entre mentes, sua consciência ainda intranquila o induziu a peregrinar a Roma. Ao chegar à cidade, ofereceu como ablação tudo o que levava consigo na Catedral de São Pedro. Trocou seus trajes com os de um mendigo e tomou seu lugar. Logo viu que em vão buscava salvação em Roma, junto ao luxo da cúria papal. Em vez disso, vestindo os trapos do mendigo, provou pela primeira vez verdadeira pobreza e decidiu continuar fiel a ela. Quando voltou de Roma, Francisco continuou solitário e passava a maior parte do tempo na capela de São Damião, situada num monte das cercanias da cidade de Assis. Ali, em meio à ardente luta interior e a orações, encontrou coragem e felicidade,
e decidiu livrar-se totalmente de todo o seu passado, confiar apenas em Deus e começar vida nova. A partir desse momento, foi invadido por grande alegria, assumindo sem medo todas as humilhações e dores, pois tempos difíceis estariam pela frente. Vendeu tudo o que lhe pertencia, inclusive o cavalo, e entregou o dinheiro ao pároco da capela, que estava abandonada e em ruínas. Ele próprio permaneceu junto ao sacerdote e começou a reforma com as próprias mãos, pois ainda não encontrara outra maneira de demonstrar amor a Deus e ofertar-lhe sua vida. Escondia-se do pai, que não aceitava aquela situação e usava a violência para tentar convencê-lo a voltar. Francisco vivia escondido, até que um certo dia sentiu-se envergonhado e foi até Assis para conversar com ele. Em todas as vielas, as pessoas que haviam ouvido falar de sua nova natureza o seguiam com caçoadas, pois simplesmente acreditavam que Francisco havia perdido o juízo. Debaixo da gritaria e da zombaria do povo, foi procurar o pai. O senhor Bernardoni, exasperado, agarrou Francisco, espancou-o, torturou-o e encarcerou-o num canto escuro da casa. Depois de alguns dias, com a ajuda da mãe, Francisco conseguiu escapar. Mas logo o senhor Bernardoni o denunciou às autoridades, que por sua vez encaminharam-no ao tribunal religioso. Assim, Francisco foi convocado a comparecer determinado dia perante o tribunal do bispo. Quando chegou, obediente e feliz, encontrou a cidade inteira ali reunida, algumas por curiosidade, outras apenas para zombar dele. Como o senhor Bernardoni, movido pela ira, o expulsara de casa e o deserdara, Francisco se despojou humildemente das roupas que pertenciam ao pai e as devolveu. Então, nu, professou seu propósito de pertencer apenas ao Pai no céu. Naquele momento, ninguém foi capaz de zombar dele, e o bispo, espantado com tanta coragem e fé, cobriu o homem nu com o próprio manto. Assim foi o matrimônio de Francisco com a pobreza sagrada. Finalmente havia encontrado o tesouro que buscara durante tantos anos, a harmonia de seu ser com Deus e o mundo. Dali em diante, nenhuma preocupação exterior o abalava. Entregou-se à proteção de Deus como uma criança e não falava com ele como um espírito longínquo e nunca visto, mas como um pai, presente, amoroso e próximo. E como desde pequeno fora poeta, sonhador e cantor, a partir de então jorrou de sua alma liberta um novo manancial, transbordante de alegrias e canções. Suas composições não foram registradas por ninguém e apenas uma se conservou até nossos dias. Mas penetravam pelo país, levando consolo e alegria de viver para milhares de corações desolados, despertando ânimos cansados e desalentados para um novo prazer, penetrando profundamente nos ouvidos do povo e criando um ardor como poucos cantores jamais conseguiram. Intimamente feliz com a liberdade conquistada, Francisco percorria os vales e as verdes colinas de sua terra, abençoado e bem-aventurado. A beleza desta terra revelou-se ao seu amor pueril e afetuoso como um mundo renascido e transfigurado. As árvores em flor, a relva macia, as águas correntes e cintilantes, as nuvens que passavam pelo azul celeste e o canto de alegria dos pássaros, tornaram-se seus amigos fraternos. Pois de seus olhos e de seus ouvidos caíra um véu, e ele enxergava o mundo purificado e sagrado, transfigurado como nos primeiros dias de esplendor do paraíso. E não foi uma alucinação, embriaguez, nem ilusão fugaz, pois a partir daquele dia, mesmo em tempos amargos, difíceis, muito dolorosos, Francisco continuou sendo até o fim um bem-aventurado e eleito, que ouvia a voz de Deus em cada caule, em cada riacho, e sobre ele a dor e o pecado não tinham poder nenhum.
Foi por isso que, ao longo dos séculos, incontáveis pessoas o amaram e o veneraram. Sua imagem e a história de sua vida foram 1000 vezes representadas, contadas, cantadas e esculpidas por artistas, poetas e estudiosos, como nenhuma imagem ou nenhum feito de príncipes e poderosos. E seu nome e sua reputação chegaram aos nossos tempos como um cântico da vida, consolo divino. E o que ele disse e fez ressoa hoje com tanto vigor como em sua época, há mais de 700 anos. Houve outros santos cuja mão não era menos pura e nobre, todavia nos lembramos menos deles. Ele, porém, era uma criança e um poeta, mestre e professor do amor, amigo humilde e fraterno de todas as criaturas. E se os homens se esquecessem dele, as pedras e as fontes, as flores e os pássaros dele falariam, porque, como verdadeiro poeta, ele conseguia livrar todas essas coisas do encanto que o pecado e a insensatez sobre elas pousara, revelando-as em sua beleza pura e original diante de nossos olhos. Por essa época, Francisco se empenhava com afinco em terminar a reforma da Capela de São Damião. Andava por sua cidade natal como um mendigo e a todos pedia dinheiro ou pedras para a reconstrução. Embora muitos o insultassem, outros atendiam a seu pedido, e ele conseguiu terminar a obra. Também saía a pedir azeite para a lamparina do altar. Certa vez, em seus trajes de mendigo, doados por compaixão pelo jardineiro do bispo, entrou numa casa em que todos os seus antigos camaradas se banqueteavam. Assaltado pela vergonha, deu meia volta, mas logo se armou novamente de coragem, voltou e, com muita gentileza e modéstia, pediu aos antigos amigos e alegres companheiros de copo uma contribuição para a casa de Deus, sem esconder sua fraqueza de pouco antes e seu arrependimento. E fez isso de modo tão honesto que eles não conseguiram tratá-lo de outra forma senão com gentileza. Também entre os demais moradores da cidade havia muitos para quem seu atual modo de ser já parecia apenas pura tolice e insensatez, mas nele encontravam uma saudação divina e uma luz sagrada que recebiam com mansuetude e respeito. Os leprosos miseráveis de quem Francisco se aproximara como fidalgo e cavaleiro, levando ricas dádivas, não o amavam menos agora que ele os visitava na condição de irmão pobre. No entanto, muitos cidadãos continuavam a persegui-lo com escárnio e ofensas. Seu pai e seu próprio irmão também o desprezavam e insultavam sempre que podiam. Ambos se envergonhavam dele. Depois de concluir a reforma da capela, Francisco se voltou para a igrejinha de Porciúncula, que também necessitava de cuidados e restauração. E assim como muitas vezes se observa que o coração de uma pessoa se dedica com especial amor a determinado lugar, Porciúncula tornou-se seu lugar preferido pelo resto da vida, para onde sempre regressava quando estava em busca de silêncio, consolo, novos sonhos e canções. Também, com muito esforço, ajudou a reformar aquela igreja pequena e modesta, e foi naquele santuário que ouviu com mais nitidez a voz de Deus e vislumbrou o objetivo de sua vida. Percebeu ali que obras externas, como as que fizera na capela e na igreja, não bastavam ao grande anseio de seu coração. Então ecoaram nele as palavras do Senhor: Ide e pregai que o reino dos céus se aproxima. Assim seu coração bateu mais forte e ele viu os povos da terra passando fome e sede, com as mãos erguidas para os céus, implorando uma mensagem de bondade e amor. A partir de então, Francisco começou a pregar, e sua voz chegou, suave e forte, a todos os países, como um chamamento de amor e um cântico sedutor, estimulando a nostalgia sagrada e cumulando de luz do amor inúmeras almas tenebrosas e perdidas.
Suas palavras não eram a de um fanático ou falastrão. Ele falava aos camponeses como camponês, aos citadinos como alguém da cidade e aos cavaleiros como cavaleiro. Falava com todas as pessoas sobre o que lhe comovia o coração, e por toda parte falava como um irmão aos irmãos, como alguém que sofreu aos sofredores, como alguém que se curou aos doentes. Começou a pregar em Assis. Falava onde quer que visse gente reunida, nos mercados e nas vielas, nos portões e nos muros dos jardins. Sua palavra era singela e bondosa, não pedia a ninguém que fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Levava a imagem do Salvador sobre o coração e a mostrava a todos. Vejam, isto é humildade. Vejam, isto é paciência. Vejam, isto é amor. Tais palavras tocavam o coração de muitos, obrigando-os a refletir e a meditar. E uma veneração silenciosa começou a envolver o pregador, pois de sua personalidade e sua fala emanava força e calor, como de uma constelação benfazeja e clara. Sua prédica era diferente das prédicas dos sacerdotes, pois não tinha como mestres e exemplos os livros, os doutores da igreja, os oradores e os retóricos, mas unicamente seu coração ardente, os pássaros do céu, as canções dos cantores itinerantes. Tampouco pedia reverência à sua pessoa. Ao contrário, submetia-se de bom grado a qualquer um, oferecendo seus serviços. Mas seu semblante era alegre, pleno de bondade, e seu olhar brilhava como uma chama constante e pura. Cativava qualquer alma com seriedade e sedução cordial. Parábolas, canções, tal como um enamorado chama a amada e como uma mãe se ocupa constantemente de seus filhos. E quando terminava de falar, ninguém o via afastar-se arrogante e ocioso. Mas todos podiam notar que ele levava a vida dura, trabalhava arduamente, doando-se a todos os necessitados e frequentando com destemor o leprosário dos pobres. Depois de algum tempo, Francisco passou a ter a companhia de um camarada e irmão sobre o qual nada é relatado. Então, certo dia, o senhor Bernardo de Quintavalle aproximou-se e lhe pediu que passasse uma noite conversando com ele. Esse senhor Bernardo era um cidadão distinto, muito rico e de grande reputação. Francisco conversou com ele a noite inteira, usando palavras bondosas e sérias. Depois disso, Bernardo vendeu todos os seus bens, distribuiu o que ganhou entre os pobres e passou a acompanhar Francisco. Este construiu para si e para seus 2 discípulos choupanas simples de palha ao lado da porciúncula. Logo depois chegou um jovem chamado Egídio, e todos eles, juntos ou separados, começaram a percorrer a região da Úmbria. Trabalhavam aqui e acolá nos campos, e em vez de dinheiro, recebiam apenas uma refeição modesta. Depois do trabalho, falavam com as pessoas, pregavam e entoavam suas canções. Era por isso que Francisco gostava de denominar-se e a seus irmãos Joculatores Domini, ou seja, jograis do Senhor, apresentando-se como trovador e cantor peregrino de Deus. Esse com certeza foi o período mais alegre de sua vida. Hóspede e peregrino, perambulava como músico ou pássaro cantor, pronto a servir qualquer um de coração jubiloso e a conceder a todos bondade e consolo, ajuda e conselhos, esforçando-se com os trabalhadores e usando palavras gentis para com os tristes, canções animadas para com os alegres. Por sua pobreza voluntária, o povo logo passou a chamá-lo carinhosamente Il Poverello, o pobrezinho, como é conhecido até os dias de hoje. No entanto, não lhe faltaram momentos difíceis, nem acusações. As famílias dos jovens que haviam seguido Francisco acusavam-no de seduzir a juventude e desprezar o amor filial. Outros temiam perder seus filhos para ele.
Porém, os confrades enfrentavam hostilidades e desprezos com silêncio e humildade, e em toda a região da Úmbria houve assombro e comoção por parte do povo a favor daqueles homens. Muitos os acolhiam e os abrigavam com tanta gentileza que eles ficavam gratos, porém jamais aceitavam dinheiro ou outros bens que lhes fossem oferecidos. Permaneciam na pobreza de Cristo, confiando apenas a Deus a preocupação de cada dia. Após suas andanças, os confrades sempre regressavam a Porciúncula, que ficava perto de Assis, onde buscavam reconforto e regozijavam-se de todo o coração por seu amor e amizade. Já eram 12 então. Até então, Francisco não tivera outro objetivo senão atender aos anseios de sua alma e regozijar-se na devoção ilimitada a Deus, fazer o bem aos homens, pregar a mensagem do amor. Mas agora tinha reunido à sua volta 11 discípulos e amigos que, como ele, haviam deixado casa e posses para sair ensinando e pregando. Vez por outra, os clérigos os olhavam com temor e proibiam suas pregações. E, na verdade, o modo de agir e ensinar dos confrades podiam parecer heresia a muitos, que viam neles a índole e as ações dos valdenses do norte. Isso tudo começou a pesar no espírito de Francisco. Seu coração inocente, que ele seguira com singela confiança, tinha agora de guiar inúmeros discípulos, e sua alma ardente de amor seria responsável por todos os irmãos que atraía. Ele jamais tinha pensado ser herege, profeta ou inovador, pois sua mente simples de criança seguia as ordens da Igreja com fé leal. Mas agora emanava dele um poder mais forte do que o dos padres, e uma comunidade crescia ao seu redor, como que arrancada da Igreja que ele, no entanto, venerava como mãe. Ao reconhecer esse fato, ele foi assaltado por preocupações tenebrosas que não o abandonavam. Dali em diante, passou a sentir a grandeza de seu poder como um peso, pois sua intenção era a de amar toda a humanidade e doar-lhe a abundância de seu amor, e não governá-la. Como o mais humilde de todos os homens poderia ser amo e senhor de uma comunidade? Visto que não encontrava consolo para essas preocupações, resolveu rumar para Roma, a fim de pedir permissão e boa vontade para si e seus irmãos junto à corte papal. Para tanto, pôs-se a caminho com seus companheiros, mas não elegeu a si mesmo como guia da viagem, e sim Frei Bernardo de Quintavalle. Assim foram a Roma. Isso aconteceu no ano da graça de 1210, e naquele tempo reinava em Roma o Papa Inocêncio III. Este, no entanto, era o contrário de Francisco em quase tudo, mas não necessariamente no mau sentido. Faltavam-lhe apenas o amor e a mansuetude, pois não era um pastor amável, e sim um guerreiro e senhor poderoso, que administrava com firmeza a Igreja romana, tantas vezes ameaçada. Renovara sua glória e a elevara a poder mundial. Assim, era um milagre de Deus que, na mesma época, um Papa combativo salvasse a Igreja da perda de poder e a exaltasse, ao mesmo tempo que o bondoso e modesto Úmbrio lhe oferecia um novo espírito de amor. Em Roma não foi pequeno o espanto causado por aqueles 12 homens de Assis que não desejavam nenhuma outra graça ou favor senão o de levar a vida de pobreza e poder pregar o ensinamento do Salvador sem remuneração. Mesmo assim, o Papa e o cardeal Giovanni di San Paolo reconheceram o imenso poder que havia naqueles homens pobres e ignaros, e o Santo Padre começou a refletir seriamente sobre a questão. Francisco prescrevia aos irmãos uma regra breve e simples, composta apenas por trechos do Evangelho. Para ela, foi pedir aprovação do Papa, pregando com ousadia e grande fervor diante dele. Apesar disso, o Papa não conseguiu se decidir, e os confrades tiveram de submeter-se a uma longa espera.
Foram interrogados e advertidos várias vezes e quase perderam a coragem. Mas ao final, o cardeal Giovanni fez um discurso diante do Santo Padre, em que declarava ser impossível a Igreja não confirmar uma regra baseada simplesmente nas palavras do Evangelho. Então o Papa Inocêncio deixou de resistir e abençoou Francisco, elogiando-o e autorizando-o a continuar agindo e pregando daquela maneira. Felizes por saírem da magnificente cidade de Roma e da corte papal, os amigos começaram a viagem de regresso e, embora tivessem quase desfalecido por falta de água e alimentos ao atravessarem a quente campanha romana, alegraram-se com a liberdade e com a fraternidade. Fiéis a seus costumes, demoraram-se aqui e acolá em cidades e aldeias, trabalhando, cantando e pregando. Em nada diferente da primavera e do mês de maio nascente, aquela comunidade de alegres peregrinos passava pelas regiões espalhando consolo e vida e despertando em muita gente a intuição de Deus e o rejuvenescimento da alma. Quando chegaram perto de Assis, escolheram uma cabana vaga chamada Rivo Torto para ser sua morada. Ali, na encosta da montanha, havia uma região solitária e selvagem, onde Francisco muitas vezes costumava passar vários dias seguidos a rezar e meditar, pois mesmo detestando profundamente o ócio e dedicando todas as suas forças a servir o próximo, seu ânimo sensível e delicado sofria muito todos os dias ao ver a miséria humana. Desse modo, costumava retirar-se na solidão para permitir que seu coração cansado descansasse e rejuvenescesse nas fontes da vida. Rejuvenescer diariamente na vida da natureza e aurir energias da terra é uma arte magnífica e maravilhosa que se encontra apenas em poetas e verdadeiros santos, e ele sempre a praticou com incomparável maestria. Como uma criança e como um sábio, ele falava com as flores, a relva, as águas e inúmeros animais. Entoava cânticos em louvor a eles. Amava-os e consolava-os, alegrava-se com eles e participava de sua vida inocente. Apenas aos diletos de Deus é concedido que a mente e o coração não envelheçam e se mantenham a vida inteira com o frescor e a gratidão de crianças. A bondade verdadeira e pura do coração é como um segredo mágico de Salomão, que revela aos homens a linguagem dos animais e a essência íntima de plantas, árvores, pedras e montanhas, de tal forma que a múltipla criação se abre diante de seus olhos como uma unidade completa, sem abismos e reinos de sombra ocultos e hostis. Sendo um eleito de Deus, Francisco compreendia a beleza da terra como raras vezes outro poeta a compreendera. Amava cada criatura, pequena ou grande, e elas o amavam e lhe davam respostas. Quando se cansava de falar com pessoas, ia aos campos, às matas, ia aos vales e ouvia nas fontes, nos ventos e no canto dos pássaros a poderosa e doce linguagem do paraíso. Sabia muito bem que não havia nada sobre a terra que não tivesse alma, e ia ao encontro de cada alma, mesmo a da relva e das pedras, com fraternal respeito e amor. Francisco não era de forma alguma um penitente triste nem misantropo. Gostava de palavras espirituosas, de alegria e animação, e mesmo nos dias de maior sofrimento, jamais se amuou com ninguém. Quando se soube em Assis que ele conseguira o consentimento do Papa para pregar, o povo foi tomado de imenso desejo de ouvi-lo, e ele teve de falar na catedral, pois as outras igrejas eram demasiado pequenas. Assim, o poder de seu ardor arrastou a grande multidão como um vento de tempestade. Naquele tempo estava novamente em curso um forte conflito entre o povo miserável e os aristocratas e senhores de Assis. As palavras e o exemplo de Francisco tiveram um efeito tão poderoso, e já era tão grande o número de seus seguidores leais,
que se decidiu designá-lo como árbitro entre os partidos em luta. Toda a cidade obedeceu voluntariamente a seu veredicto clemente, com o qual ele pacificou os inimigos e conseguiu vantagens para pobres. Entre a aristocracia e o povo foram firmados e cumpridos lealmente um acordo e uma aliança. Muitos exilados regressaram e a cidade foi tomada por gratidão e alegria. Cada vez mais gente se juntava aos companheiros de Francisco. Ele chamou sua irmandade de Ordem dos Frades Menores, ou dos Minoritas. O povo amava e o venerava cada vez mais, e muitos já naquele tempo o chamavam de santo. Foi-lhe dada a igrejinha de Porciúncula. Ao lado dela, os frades, que eram mais numerosos a cada dia, construíram pequenos casebres para morar. Veneravam seu líder como senhor e pai, mas ele não pretendia governar e promulgar leis, deixando cada um agir à sua maneira. Quem dominava um ofício o exercia, quem tinha o dom de falar pregava, e aquele cuja mente buscava o silêncio em Deus procurava a solidão. Havia uma floresta perto de Porciúncula, e nessa floresta os frades se reuniam para conversar com Francisco e entre si. De vez em quando chegava um hóspede, saudava Francisco e dizia ter sido tomado pelo desejo de se tornar frade. Isso era possível a qualquer um, sem necessidade de provas, desde que desse seus bens aos pobres, ficasse sem nada para si e fizesse voto de pobreza. Havia camponeses, burgueses e aristocratas, até mesmo padres entre os confrades, homens cultos e incultos, finos e rústicos, todos viviam como irmãos, um a serviço do outro. No ano da graça de 1212, quando Francisco pregava ao povo na Catedral de Assis, havia entre os ouvintes uma jovem da nobre casa dos Chiffi, chamada Clara. As palavras dele tocaram tão profundamente seu coração que ela quis lhe falar, e logo em seguida abriu mão de tudo o que possuía e se pôs a seu serviço. Como não conhecia outro lugar para abrigá-la, Francisco levou-a a um convento dos beneditinos. Mas logo chegaram outras mulheres com o mesmo anseio, e assim surgiu uma irmandade feminina que instalou sua sede na igreja de São Damião, e cujos serviços eram dedicados sobretudo aos doentes. A comunidade cresceu cada vez mais, e logo eram várias centenas de frades e freiras. A partir de então, o crescimento e a direção da Ordem dos Minoritas consumiram as melhores forças de Francisco, de modo que há pouco para relatar sobre sua pessoa. No entanto, foi transmitida boa quantidade de historietas e lendas sobre ele, registradas por seus companheiros. E o restante da história da Ordem dos Franciscanos deve ser lida nos registros da Igreja, pois não cabem neste relato. Muitas histórias e lendas contam como era grande o amor de Francisco pelos animais, em especial pelos pássaros. De Siena, certa vez, ele trouxe rolinhas, construiu ninhos para elas e, ao lado de frades e amigos, deleitava-se com aquelas aves. Em outra ocasião, um pescador lhe deu um belo peixe que acabara de pescar. Francisco agradeceu, pegou o peixe e o jogou imediatamente de volta na água. No convento de Rieti moravam muitos pássaros com os quais os minoritas precisavam manter boas relações. Francisco se tornara pai de milhares deles e carregava pesadas preocupações, o que muitas vezes o deixava morto de cansado. Nem por isso diminuíram nele o amor e a disposição para oferecer ajuda, mas seu coração aflito fugia com mais frequência e intensidade do que antes para o silêncio e a solidão. No verão do ano de 1224, tomado por sombrias preocupações e talvez com o pressentimento da morte, foi até o Monte Alverne, que ele amava. Estava tão cansado que, ao contrário do que normalmente fazia, precisou ir montado numa mula. Quando chegou à montanha, coberta de grandes florestas,
Foi saudado por inúmeros pássaros que lhe pousaram nos ombros e nas mãos até que ele lhes desse a bênção e os despedisse. Até as criaturas irracionais sentiam seu amor e não tinham medo dele. Então deixou para trás os 3 irmãos que o haviam acompanhado, foi sozinho até a floresta, construiu uma pequena cabana e permaneceu ali com seus pensamentos sagrados durante um bom tempo. Contam as lendas que lá lhe apareceu o Senhor crucificado e conferiu a seu corpo os estigmas sagrados. Pouco tempo depois, Francisco foi acometido por maior fraqueza e por uma doença dolorosa dos olhos, que o manteve muito tempo prostrado perto da igreja de São Damião. Apesar de todas as dores, sorria constantemente, louvava e glorificava a Deus, e quando jazia sozinho e cego em seu casebre, entoava cânticos entusiasmados. Ali também escreveu o Cântico do Irmão Sol. Em seguida levaram-no ao Monte Colombo e a Rieti. Seu sofrimento se agravava e os médicos não conheciam outra solução senão queimar sua testa com ferro incandescente. Quando se aproximaram de seu leito com a terrível ferramenta, o doente saudou o fogo e bradou: ó irmão fogo, és tão belo entre todas as criaturas e sempre te amei. Por isso, sê misericordioso comigo agora. Dito isto, pediu a um frade que tocasse alguma música, mas o frade ficou temeroso e resolveu não o fazer. Então Francisco ouviu na noite um anjo de Deus tocar melodias doces e indescritivelmente deliciosas do paraíso. Como era inverno e o doente tinha frio, um frade lhe trouxe uma pele de raposa e quis costurá-la por dentro de seu hábito. Mas ele ordenou que a costurasse de tal maneira que qualquer pessoa a visse, para que ele não fosse considerado um hipócrita. Sentiu então que seu fim estava próximo, e em grande sofrimento pediu que o levassem de volta a Assis. No leito de morte, ainda ditou uma carta em que, de joelhos e com o coração transbordante, suplica a toda a humanidade que pense em sua própria alma. Começa assim: eu, irmão Francisco, vosso humilde servo e pronto a beijar-vos os pés, peço-vos e suplico-vos que aceiteis estas palavras pelo amor, que é Deus mesmo. Ao perguntar a seu médico quanto tempo de vida lhe restava, e tendo este lhe respondido que era muito pouco, ele estendeu os braços e disse: sê bem-vinda, irmã morte. Então começou a cantar, e os irmãos presentes tiveram de cantar com ele. Pouco antes de seu fim, pediu que o levassem a Porciúncula, que considerava sua pátria amada. Ali ficou deitado, à espera da morte, sorrindo e cheio de bondade, e ainda disse algumas palavras de consolo aos companheiros. Pediu que cantassem mais uma vez para ele a canção Laudes Creaturarum, e deu-lhes a bênção. Também abençoou os irmãos e as irmãs distantes e todas as pessoas, fazendo com que de seu leito de morte fluísse um rio de amor. Morreu em seguida, no dia 3 de outubro de 1226, no fim da tarde. E no momento em que ele se foi, uma grande revoada de cotovias baixou no telhado de seu casebre, entoando sonoro canto.